Bom dia, graças e paz, bom dia. Cá estamos nós, 17º dia. Oh, glória! Fala a verdade, é extraordinário chegar até aqui, né? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Glória a Deus. Hoje, jejum e os anjos, Satanás e os demônios. Puxa, precisamos passar por aqui, Cris? Precisamos. O jejum é uma luta que nós temos conosco mesmo e com as hostes espirituais da maldade. Então é interessante saber um pouquinho sobre isso, né? Em nome de Jesus. Afinal, quem são os anjos? Né? Quem é Satanás? Quem são os demônios, meu Deus? Meu Pai, quem são esse povo todo? Bom, os anjos, eles são uma ordem sobrenatural de Deus, assim, uma coisa fantástica, né? São seres criados por Deus antes da criação do mundo. Assim nos relata Jó 38, 6 a 7. Eles não possuem corpos, eles são espíritos. O versículo que nós colocamos aqui para nós decorarmos fala um pouco sobre essa primeira parte de quem são os anjos. Hebreus 1,14. Então, o que são anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus. Então, eles não possuem corpos igual nós, seres humanos, né? São espíritos que estão à disposição de Deus, ao serviço de Deus. Eu gosto de trazer isso à minha memória. Eles estão a serviço de Deus. Quando Deus precisa do trabalho dos anjos, ele envia. Então eu posso orar aos anjos, pedir para os anjos virem me ajudar? Não, você pode orar ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ou seja, à Trindade. Nós não podemos orar aos anjos. Eles não foram feitos para receber adoração, para receber oração, né? Pelo contrário, eles nos ajudam nesse processo. Tudo isso guiado pelo Espírito Santo, enquanto servo de Deus Todo-Poderoso, tá? Os anjos, eles são mais elevados do que a raça humana. Eles têm uma velocidade que nós não temos, têm uma capacidade de conhecimento que nós não temos. Mas é interessante lembrar que, embora eles possuem, né, mais conhecimento do que os humanos, eles não são oniscientes, né? Eles são mais fortes do que os homens, do que os humanos, mas não são onipotentes, tá? É interessante também que eles são capacitados por Deus para operar milagres. Gênesis 19, de 10 a 11, vai relatar esse processo do milagre que os anjos podem fazer. Alguns autores trabalham que são milagres esporádicos. Outros conseguem mostrar para a gente mais ação do Espírito Santo de Deus enquanto dos anjos, enquanto aquele que é enviado para operar milagres. Amados, o que a gente sabe é o que a Bíblia diz, né? E a Bíblia vai relatar várias vezes que esses anjos vão ser usados para operar milagres, para salvar pessoas, para dar livramento. Jó teve um livramento com Deus colocando anjos na casa dele, né? Então os anjos vieram, anunciaram, disseram para ele correr para os montes, não olhar para trás. Nós sabemos que a esposa de Ló, ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Então os anjos, eles são usados por Deus para servirem a Deus e automaticamente a vontade de Deus. Se eu estiver nesse fio condutor da vontade de Deus, então eles vão servir-me a mim. Mas isso não me dá liberdade de falar com eles, de pedir as coisas para eles. Eles estão ao dispor de Deus, para servirem a Deus. Outra coisa interessante, embora eles sejam... nós olhamos assim, aqueles montes de anjos e tal, eles
existe entre eles uma diferença. Eles são seres individuais. Por exemplo, uns são querubins, outros são serafins, outros são arcanjos. Existe uma hierarquia aqui, né? É interessante que dentro dessa proposta aqui nós vamos encontrar o anjo querubim que se rebela contra o Senhor. Desobedece o Senhor, deseja ser como Deus, né? E automaticamente ele é expulso do céu. Ele e todos os outros anjos que também se rebelaram contra Deus. Esse querubim é Satanás, que se rebela contra Deus. E os outros anjos são os demônios que nós conhecemos hoje. Eles estão condenados, alguns estão aprisionados, outros não estão aprisionados, mas já estão condenados. Diferente do homem que pecou e Deus providenciou para o homem a salvação, ou seja, um escape, para os anjos não foi possível isso, porque os anjos tinham consciência plena da pessoa de Deus, do céu, da Trindade. Eles conheciam, diferente do homem. O homem é enganado, mas os anjos não. Quando Satanás se rebela contra Deus, que era o Lúcifer, né, era a luz ali, ele se rebela contra Deus, ele tinha consciência plena do que ele estava a fazer. Então, o Satanás e os demônios eram anjos que desobedeceram a Deus, o que nós chamamos de anjos caídos, tá? Os anjos, eles são porta-voz de Deus. Muitos homens ouviram os anjos. Os anjos falaram com eles, porque Deus queria falar com eles e Deus não ia chegar até o homem. Então, Deus envia um porta-voz, e o porta-voz foi o anjo. Zacarias teve esse porta-voz. Maria, quando o anjo vem falar com ela. José, quando o anjo foi falar com ela. Os pastores que estavam lá pastoreando as ovelhas por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos todos que vêm foram porta-voz, é algo extraordinário. Cornélio, Paulo, João na ilha de Patmos, João antes da ilha de Patmos, né? João durante todo esse processo do Apocalipse, Deus colocou anjos como porta-voz. Então, isso é algo que nós podemos esperar também, né? Deus pode enviar anjos para trazer mensagens para nós. Fantástico isso, diz lá. É por merecimento, Cris? Não. É por chamamento, pela vontade de Deus, né? E claro que nós temos que buscar o Senhor, claro que nós temos que ter uma vida santa, reta, diferente, boa, né? Temos que estar. Zacarias estava buscando a Deus, Maria, José, são homens que estavam na presença de Deus, né? Os anjos, eles existem para adorar a Deus. Nós também, viu, gente? Nós já falamos sobre isso, né? Eles não vão prestar adoração a mais ninguém, eles só adoram a Deus. Eles ministram sobre nós. Sabe que esse versículo termina assim, quer ver? Eu vou ler ele todo. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar ou ministrar os que vão receber a salvação. É específico para aqueles que vão receber a salvação. Então, ele ministra sobre nós. É fantástico isso, amados. Eu sei que você muitas vezes, talvez nem tenha percebido que Deus enviou anjos para ministrar sobre você, para curar, porque eles efetuam isso. Os anjos podem efetuar milagres, ou coisa boa. Ou seja, ele pode dar assistência, ele pode dar proteção, ele pode dar livramento. Alguns usam o termo anjo da guarda, alguns até oram ao anjo da guarda. Não precisamos orar, né, ao anjo da guarda. Eles não recebem a nossa oração, pelo contrário, né? Bem pelo contrário, ele interpreta a vontade de Deus. Né? Daniel 7,16 vai falar sobre isso. Então, eu não preciso orar, eu vou orar sempre a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo.
Mais ninguém. Mais ninguém. Deus é que vai determinar qual anjo vai vir nos servir, né? Como aconteceu com Jacó. Jacó estava fugindo, ele teve um sonho com os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Quem mandou? Deus. Deus tinha um propósito, né? Nós não precisamos buscar mais deuses, orar para mais Deus, orar para esse, para aquele. Não, amados, não precisamos orar. Nós precisamos orar para o Deus Todo-Poderoso, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. A Bíblia fala, como eu já comentei ontem, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu vou orar a Ele vai interceder por mim. Eu vou orar a Jesus, que pagou o preço por mim. Eu não preciso orar a mais ninguém, nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum anjo, nada. Pelo contrário, essas são portas que eu deixo abertas para Satanás agir quando eu resolvo orar a qualquer um que não seja Deus, Pai, Deus, Filhos, Deus, Espírito Santo. Eu deixo portas abertas para Satanás entrar, né? E falar e fazer o que ele quer. Os anjos são usados para nos encorajar. Eu gosto disso. Os anjos são usados para guardar os filhos de Deus. Talvez daí também surja esse processo do anjo da guarda, né? Mas quem envia o anjo para nos guardar é Deus. O anjo não vem por conta própria. Eu vou lá e vou fazer como eu quero. Não, eles são sempre enviados por Deus. Sempre, sempre. Eu gosto disso. Outra coisa interessante, os anjos eles são usados para mostrar as características do céu. Foi isso que João em Apocalipse provou. Ele foi mostrando como era o céu. É o que mais nós gostaríamos de saber também. Amados, leiam a palavra de Deus, leiam Apocalipse nessa vertente dos anjos revelando, dos anjos mostrando para João o céu, as características do céu, o que acontece no céu. É algo assim fantástico. Os anjos, Deus envia, eles podem estar bem pertinho de nós, porque Deus os envia para nos guardar no caminho. Deus envia os anjos para guardar, para ajudar, para ministrar naqueles que vão ser salvos. Eu creio que você será salvo e eu também, que nós seremos salvos. Vamos buscar o Senhor, todo o nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele envia anjos para falar conosco. Quando Ele quer falar, Ele envia anjos. Os anjos podem ocupar forma humana, né? Ou seja, o que nós conhecemos como uma teofania, ou seja, ele ocupa uma forma humana. Jó viveu isso e muitos outros homens da palavra de Deus. E a Bíblia vai falar sobre o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, a maioria dos teólogos concordam que ele está a falar ou da presença de Jesus Cristo, o anjo do Senhor, ou até mesmo do próprio Deus. Mas tem muitas coisas sobre anjos que a gente vai descobrir no céu. E outras coisas tem no nosso catecismo, em nome de Jesus. Pai, obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigada porque nós podemos e devemos confiar no Senhor, orar ao Senhor, porque é o Senhor que envia anjos ao nosso respeito, né? Aos nossos cuidados para zelar por nós. Oh Deus, obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês muito, muito, muito.